Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Agora sim. Meu nome é Thiago, eu sou consultor de comércio internacional do Sebrae São Paulo e é um prazer tê-los aqui. Eu vou passar rapidamente um vídeo institucional e logo depois a gente começa com a palestra. Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Agora a gente vai dar início, vou convidar o João Paulo, da Câmara Árabe, e, por favor, fiquem à vontade. Obrigado, Thiago. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui em nome da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Meu objetivo aqui nesse nosso bate-papo bem informal é apresentar aí alguns números, fazer alguns comentários a respeito de oportunidades que os mercados árabes oferecem principalmente para as empresas brasileiras, né? Mostrar um pouco que existem também micro e pequenas empresas exportando para os países árabes, né? E depois eu vou abrir para perguntas para a gente realmente tirar algumas dúvidas que vocês eventualmente tenham, né? Nós também estamos aqui acompanhados de dois assessores comerciais, o João Vicente e o Pedro Link. Caso vocês tenham alguma dúvida a respeito dos serviços que a Câmara pode oferecer para vocês, eles estão à disposição. Bom, eu vou dar um breve panorama sobre o que são os mercados árabes, né? A nossa Câmara atua para tentar fomentar o comércio com esses 22 países que estão aqui na tela. São mercados muito distintos entre si, né? Quando a gente fala de países árabes, eu vou entrar mais para frente, eu vou explicar por que eles têm, quais são os traços que eles têm em comum, mas tem peculiaridades a respeito de poder de compra, de regras, certificados exigidos, enfim, e aspectos culturais que são bastante importantes na hora de negociar com eles, né? Uma coisa interessante para a gente notar aqui é a posição geográfica privilegiada que esses mercados têm, né? Eles, historicamente, se desenvolveram aí como um entreposto comercial entre a América, ou a própria Europa e a Ásia. Então, até por isso que eles desenvolveram, acho, essa habilidade de negociar, né? Os comerciantes da 25 de março, que vieram para São Paulo há mais de 100 anos atrás, sírios e libaneses principalmente, vieram para o Brasil com esse contexto, né? Ou seja, os mascates, né, que desenvolveram essa habilidade de fazer o comércio, conseguiram trazer isso bastante aqui para o Brasil também. Os países árabes, eles todos pertencem a uma organização chamada Liga dos Estados Árabes, são 22 países. Eles juntos têm mais de 60% das reservas de petróleo no mundo, ou seja, têm um alto poder de compra. Não significa, claro, que todos têm petróleo, isso é uma coisa importante. Tem países árabes que não têm petróleo, e eles ou são muito pobres, ou dependem de outras indústrias, outras fontes de renda. Possuem um alto poder de compra, né? Então um PIB total aí de quase 3
quase 6 trilhões, né? Possuem essa posição geoestratégica aí bem privilegiada, e juntos eles têm mais de 360 milhões de habitantes. Então, se a gente considerasse como um mercado só para atacar, é algo bastante relevante, né? Se a gente olhar, eu não vou entrar nesse detalhe aqui hoje, mas se a gente olhar as exportações do Brasil para todos esses países, eles são o 4º destino das exportações brasileiras, né? Só perdem para Estados Unidos, China e Argentina. Então, são mercados bastante relevantes para a gente prestar atenção. O que eles vendem para o mundo, né, os países árabes? E aí, pensando para quem, eventualmente, quer talvez até importar aqui para o Brasil, principalmente petróleo, né, produtos advindos da cadeia de petróleo e gás, né, combustíveis minerais, como vocês observam no gráfico, é o principal setor de longe, né? Mesmo o segundo, que é plásticos, é um setor que depende muito da questão do petróleo. Eles vendem também bastante pérolas e pedras preciosas, né? Tem uma indústria de joias bastante interessante, inclusive utilizando matéria-prima brasileira, né? Muito do ouro que eles utilizam lá, a gente exporta, né, toneladas e toneladas de ouro via aérea, que eles trabalham lá, e às vezes a gente vai lá comprar as joias que eles produzem, né? Produtos químicos também, eles também são bastante fortes nisso, e aparelhos elétricos, mas de longe a gente percebe que existe uma concentração na pauta exportadora deles brutal, né? Falando de países, Arábia Saudita, Emirados Unidos, Catar e Kuwait são os principais, né? Eles são dos países do Golfo, né? Os países ali, justamente esses sim são os primos ricos, né? dos árabes, aqueles que detêm grandes reservas de petróleo, no caso da Arábia, Emirados e Kuwait, e gás, que no caso do Catar, que é um dos maiores produtores de gás do mundo. Quando a gente olha o viés da importação, né, a gente percebe que a pauta já é muito mais diversificada, né? Em 2014, que é o último dado que a gente tem disponível, foram mais de 850 bilhões de dólares que eles importaram do mundo todo, né? Essa pauta é diversificada por quê? Porque eles têm um problema de clima, né, muito grave, né? Tem uma escassez de recursos naturais, de água, de alimentos, etc. Então, eles dependem muito de importação de todos os países que vocês podem imaginar. O principal é os Emirados, deu uma falha ali na porcentagem, mas chega a mais de 25%. Né? Arábia Saudita, Egito, Argélia e Marrocos. Esses são os 5 principais mercados que mais compram. E o que eles compram? Principalmente máquinas e equipamentos, né, que eles utilizam lá, veículos, automóveis, né. A gente percebe, só indo para Dubai, você percebe que tem uma profusão de produtos importados em todo lugar, né, desde das Mercedes, BMWs que circulam lá, até os produtos que a gente encontra nas gôndolas do supermercado, né. Combustíveis minerais também, porque alguns países não têm capacidade de refino, então eles exportam muito o petróleo cru, mas alguns eles têm que importar alguns produtos combustíveis aí mais refinados, né? Aparelhos elétricos também, pérolas e pedras preciosas, ferro e aço, esses produtos ligados à parte de material de construção e etc. Né? Os Emirados, se a gente olhar bem, né, que é onde fica Dubai, Abu Dhabi, né, são 7 Emirados que compõem os Emirados Árabes Unidos. Eles importam, se a gente olhar o volume que eles importam e a população, a economia local, isso é uma coisa que assim salta aos olhos, porque eles importam muito mais do que eles precisam, do que eles têm no mercado local. Por que isso? Os Emirados eles estão ali situados, né, naquela ponta ali no Golfo, e eles se promovem como uma plataforma de reexportação para o resto da região. Então, se a empresa de vocês um dia de repente está pensando em atacar outros mercados, mas como o Paquistão, Afeganistão, a própria Índia, né?
O Irã, que agora está reabrindo o mercado para o mundo, muitas vezes é mais fácil exportar para Dubai, né, que tem muito menos taxas, a parte alfandegária, a burocracia é super fácil de você utilizar, e aí de lá você reexporta para outros países, né? Muitas empresas acabam utilizando essa estratégia. Quando a gente olha para as exportações brasileiras para os países árabes, né, foram 13,4 bilhões em 2014, em 2015 caiu esse número, principalmente porque a nossa pauta é muito concentrada em produtos, em commodities cotadas em bolsa, né, e o preço do minério de ferro, do milho, da soja está caindo já há alguns anos. Isso reflete diretamente na nossa pauta. Então, quando a gente olha o valor exportado, ele tem caído. Mas quando a gente olha a quantidade que a gente tem exportado para lá em toneladas, tem se mantido ou até crescido, né? O principal item que a gente exporta é carne, principalmente de frango, mas também carne bovina, açúcar, né? Açúcar refinado, mas também um pouquinho de confeitos e chocolates, doces. É uma coisa que tem crescido, inclusive, por exemplo, para países que a gente nem imagina, como o Iêmen, que é um país que está em guerra civil já há anos, super complicado. A gente tem algumas empresas brasileiras que estão conseguindo exportar balas, pirulitos, chicletes para lá, né? Então, é muito interessante perceber como o empreendedor brasileiro consegue desbravar mercados difíceis, inclusive, até para grandes empresas, né? Minérios é o terceiro item. A Vale abriu uma planta em Omã, em 2009, para pelotização de minérios. Então, deu um salto considerável nas nossas exportações de minérios. Cereais, principalmente milho e arroz, mas também produtos químicos inorgânicos, sementes, até a aeronave está ali na 7ª posição. A Embraer tem vendido alguns jatos, já vendeu para o Marrocos, para a Jordânia. São exportações assim que não têm uma certa continuidade, porque não é fácil, né? Você vender 10 caças ou 10 jatos empresariais é uma coisa que você faz de vez em quando, né? Mas os nossos principais compradores são, como eu falei, Emirados, Arábia, Egito e Argélia, mas a gente consegue também desbravar aí alguns outros mercados menores, né? Novamente, quando a gente olha o que o Brasil tem comprado dos países árabes, é uma concentração absurda, aí chega a mais de 90% nos setores ligados, produtos ligados à cadeia de petróleo e gás, né? A gente também compra muito adubo e fertilizante, né? Então existe uma complementariedade, né? A gente compra fertilizante para utilizar na lavoura e aí a gente exporta para eles esses produtos agrícolas, né? Aí tem algumas oportunidades que a gente precisa desenvolver, né? Vocês não vão conseguir, talvez, ver ali peixes, né? Alguns países árabes são bons em produzir pescados, como Omã, as famosas tâmaras que a gente de vez em quando vê no Natal, eles também produzem as melhores tâmaras, e a gente ainda tem que abrir esse mercado aqui no Brasil. O próprio azeite de oliva, né? Muitas vezes a gente compra o azeite, eu não vou citar marcas, mas português, né? O mesmo espanhol, só que na verdade ele foi envasado em Portugal e na Espanha e foi produzido no Marrocos ou na Tunísia, né? E isso é um passo que alguns países estão querendo dar, em pular essa triangulação e tentar exportar diretamente o produto acabado aqui para o Brasil. Bom, quando a gente olha o fator agregado, só para ter uma ideia da composição da pauta, a gente percebe que, principalmente por conta do boom do preço de commodities, né, os produtos básicos aumentaram muito aí as nossas exportações e caíram nos últimos anos justamente por causa dessa queda do preço das commodities cotadas em bolsa. Só que também tem caído os nossos semi-manufaturados, e os manufaturados estão oscilando aí em torno da faixa dos 3 bilhões. O nosso grande desafio lá na Câmara Árabe, acho que até pensando que o próprio governo brasileiro, é tentar fazer essas duas curvas de baixo, né, de setores mais industrializados, que a gente consiga aumentar a participação deles na pauta, né, porque são produtos que
tem muito mais valor quando a gente vende, e a gente não depende tanto das oscilações da bolsa, né? Esse é um panorama geral só sobre a nossa balança com os países árabes, né? A gente é superavitário, o nosso saldo aí, que essa linha verde, tem estado positivo, caiu nos últimos anos, mas no ano passado aumentou, porque as nossas importações caíram bastante, né? O dólar teve essa mudança de patamar e ficou mais caro importar. Então, as nossas importações recuaram bastante e melhoraram o nosso saldo. Falando de oportunidades, ou segmentos que estão, digamos, são as estrelas aí atuais, né? Aqui eu separei alguns produtos que, nos últimos 3 anos, apresentaram um crescimento positivo nas exportações do Brasil para os países árabes. Tá no nível de SH4, né, 4 dígitos, dá para especificar ainda mais, né? A gente costuma fazer esse trabalho para os nossos associados. Mas carnes bovinas, carne bovina congelada, a gente exportou 785 milhões em 2015. É um mercado que tem crescido 6% ao ano, né? Corindo artificial, né? É um produto interessante, é um químico inorgânico, que, na verdade, são as pedras que parecem joias, né? A gente tem exportado isso também bastante, 58% de crescimento aí ao ano nos últimos 3 anos. Soja, o ouro, como eu falei, de forma bruta, né, que a gente tem exportado, tortas para ração animal. Alguns países árabes, especificamente o Egito e o Sudão, têm uma agricultura aí incipiente e estão querendo cada vez mais produzir localmente. Então, o que a gente tem? Onde estão as oportunidades para o Brasil nesse caso, né? Vender ração animal, vender sementes com genética, né, modificada e que tenham potencial para se desenvolver em solos com climas adversos, né, com pouca água, escassez de chuva, etc. E maquinária agrícola, né? A gente tem algumas empresas brasileiras conseguindo vender pequenos tratores, retroescavadeiras para plantio nesses países, né? A gente também vende bastante madeira, por exemplo, 49 milhões. Ovos de aves, arroz, como eu comentei, calçados, 27 milhões no ano passado, um crescimento aí de 9% ao ano nos últimos 3 anos. Então, tem aí se eu não me engano, a Via Uno, que tá no Kuwait já há alguns anos, exportando para lá. A gente tem alguns casos, a própria Alpargatas, né, Havaianas, tem algumas lojas em Dubai para venda dos seus calçados. Enfim, pneus, sucos de frutas, né, principalmente de uvas, 16 milhões. Esse material eu posso disponibilizar para vocês aí por meio dos nossos organizadores, para vocês analisarem com mais tempo. Exato. Eles compram. Aqui eu só selecionei os que apresentaram crescimento. O crescimento em FOB. Mas, com certeza, se a gente olhar em volumes, aqui vocês podem ver que está na casa dos milhões, mas o açúcar é um produto que está na casa dos bilhões, né? Só que, como o preço tem caído, ele saiu daqui da conta, né? Porque não apresentou um crescimento positivo nos últimos 3 anos. Mas, com certeza, esse aqui é só um jeito de olhar a foto, né? Pois é. Exatamente. Está falando aqui da importância dos Emirados, né, como plataforma. Demais. A gente fez um estudo recentemente, não dá nem para dizer que é um estudo, só olhamos para o dado com maior atenção. A gente observou que, acho que 90% do açúcar refinado que a gente exporta para os Emirados, que os Emirados compram do mundo, vem do Brasil, 90%. Exato, da Índia e outros países. Aí a gente olhou para Omã, que é um outro país árabe que está ali do lado, né? E a gente falou, poxa, a gente não vende nada de açúcar para Omã. Daí a gente foi olhar de quem que Omã compra? Dos Emirados, né? Quase 100%. Então, o açúcar brasileiro chega em Omã, mas por meio de Dubai. Então, são coisas que, na hora que a gente está pensando na estratégia de promoção do produto,
por vezes, vale a pena para empresas até de pequeno porte, né, ou, de repente, fazer um consórcio e ter um agente, um representante lá em Dubai que possa participar das feiras, fazer negociação em nome de várias empresas, porque eles têm essa capacidade, né, eles são o supermercado regional, né, tem essa capacidade de jogar produtos em outros países, que a gente não consegue fazer isso diretamente, né. Bom, falando das micro e pequenas empresas, a gente se surpreendeu com alguns dados que a gente encontrou, porque o mercado árabe, os mercados árabes, né, são mercados que falam uma língua diferente da nossa, então, às vezes, 7 horas de fuso horário, o transit time de você embarcar pode chegar a 30, 35 dias, porque não tem linhas que fazem o Porto de Santos, Dubai, diretamente, né? Então, a gente falou, bom, isso aí não deve ter microempresa ou pequena empresa exportando. E não, tem. A gente encontrou, aí, fazendo um comparativo de 10 anos, né, 2004 contra 2014, 29 microempresas exportaram $730 mil no total, né? É um valor baixo, óbvio, mas é interessante, né, verificar que elas conseguiram fazer isso. Em 2014, eram 60 microempresas, venderam $1,3 milhão. Né? A Arábia Saudita, um mercado ainda mais difícil de trabalhar, por conta de burocracia, de aspectos culturais, de 32 empresas para 31, ou seja, manteve o patamar e aumentou o valor também exportado. Não quer dizer que são as mesmas empresas, tá? São muitas dessas microempresas que exportaram em 2004, viraram pequenas empresas, viraram médias e cresceram e saíram dessa estatística, né? Egito, a Síria também. Omã foi uma coisa impressionante, eu não sei se tem a ver ou não com a presença da Vale lá, que acabou levando junto com ela outras empresas, mas de 2 para 7 microempresas, e de $46 mil para 281 milhões. É um valor expressivo aí para pensar em 7 microempresas, né? Essa classificação do MIDIC, eu não me lembro exatamente até quantos funcionários que é a microempresa, mas são empresas realmente bem pequenas. Interessante mostrar também a diferença, né, de percepção do empresariado brasileiro na hora de atacar esses mercados, né? O Líbano, em 2004, era a grande estrela, né? Não sei se tem a ver com a presença de libaneses aqui, né? Vou tentar vender para o avô do meu tio, que veio do Líbano lá atrás. Eu sei que agora, também, por conta da conjuntura política e de segurança, aí, o Líbano perdeu bastante importância para os Emirados como destino, né? Aí, focando nas pequenas empresas, os valores aumentam um pouco. Então, nos Emirados, aí, por volta de 100 empresas, 100 pequenas empresas, né, tanto em 2004 quanto em 2014, uma faixa aí de 8 a 9 milhões de dólares exportado, né? A Arábia Saudita também, você vê que diminuiu o número de empresas, de 82 para 57, mas aumentou o valor exportado. Egito, o Sudão também nos surpreendeu, de 2 empresas para 5, e de $18 mil para mais de quase 2 milhões de dólares exportado, né? Então, o Líbano aí também aparece com uma certa relevância, e o Marrocos foi o país que teve pior desempenho aí para as pequenas empresas nesses 10 anos, né? Caiu de 3 milhões para quase menos de 1 milhão. Mas isso mostra um pouco que existe oportunidade também para as micro e pequenas empresas nesses países, né? Aí, não falando mais de porte de empresa, mas falando da faixa de exportação. Ou seja, a gente olhar, principalmente focar nas exportações até $1 milhão por ano, né? Isso não quer dizer que só pequenas empresas exportaram até 1 milhão, né? A gente pode ter uma grande empresa que fez uma exportação pequena, ou uma pequena empresa que fez uma exportação grande, mas, em geral, são pequenas empresas que fazem exportações pequenas, né? Esse é o pressuposto. Quando a gente olha até $1 milhão nesses últimos 10, 11 anos, a gente percebe um crescimento considerável dessas exportações até $1 milhão, né? O que mostra que, cada vez mais, essas pequenas exportações têm tido importância nas nossas
relações comerciais com esses países, né? Tem crescido, inclusive, mais do que faixas maiores, né? Então, a gente pode dizer, de uma maneira genérica, que mais de quase 5 mil empresas exportaram no ano passado até $1 milhão para os países árabes, né? Cada uma. Quando a gente olha a origem dessas empresas, a gente percebe também que São Paulo, no geral, tem perdido relevância, ou seja, isso mostra que empresas de outros estados também estão conseguindo exportar para os países árabes, né? Depois de São Paulo, vem o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, principalmente aí empresas ligadas acho que a proteína animal, que a gente exporta bastante para lá, o polo industrial de Joinville. E, surpreendentemente, o Mato Grosso foi um estado que teve um desenvolvimento impressionante, aí de 49 empresas para mais de 350 empresas do Mato Grosso que exportaram aí, até $1 milhão para os países árabes no ano passado, né? Quando a gente olha os destinos, né, os Emirados continuam como sendo o principal foco dessas pequenas exportações, 1.000 empresas exportando para os Emirados. Arábia Saudita, Egito, Líbano e Jordânia aí são os principais países de destino dessas exportações. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos culturais importantes para a negociação com esses países, né? Como eu havia dito no início, o que une os árabes, né? Todos eles pertencem a uma mesma etnia, eles falam a mesma língua, falam o árabe, invariavelmente. Apesar do árabe ter algumas diferenças na hora de falar, todos eles leem e escrevem o árabe, que é comum a todos, mas se você for no Marrocos, for no Sudão e nos Emirados, e falar árabe, você vai ter dificuldades de entender, por vezes, porque tem misturas com os dialetos locais, o francês, enfim, tem diversas questões. E todos pertencem à Liga dos Estados Árabes, né? Outro aspecto para pensar, os finais de semana, né? Todos esses países que estão listados ali, o final de semana é na sexta e no sábado. Então, por vezes, e tem a questão do fuso horário, né? Se você quiser, eu vou responder o e-mail que me mandaram na quinta-feira, depois do almoço, você já não vai pegar o cara no escritório e ele só vai ler o seu e-mail no domingo e responder para você, que vai ler na segunda. Então, só aí vocês perderam aí alguns dias de comunicação, de velocidade na negociação, né? O Líbano, Marrocos, Mauritânia e Tunísia, por conta da proximidade geográfica com a Europa, tem o final de semana aí, igual ao nosso, né? E Djibouti, Palestina, Somália e Sudão só tem a sexta-feira como único dia de descanso. Na área mais escura do mapa estão destacados os países em que pode-se dizer que a segunda língua, né, ou que você consegue se comunicar bem em inglês. No caso aqui da região do norte da África, Argélia, Tunísia, Marrocos, Mauritânia, é muito difícil conseguir se comunicar sem falar o francês, né? Eles, de fato, é complicado falar inglês só com eles. O ideal seria realmente falar em francês. Aqui exemplos de línguas parecidas na escrita, né, que a gente bate o olho e fala, isso é árabe? Não, não é. Né, o urdu, que é falado no Paquistão, o hindi na Índia, o árabe aqui, que está no meio, o persa também, que é bem parecido, mas é outra língua, e o turco, que tem uma escrita aí mais parecida com o nosso português, aqui, né, das línguas ocidentais. Aqui é um momento também importante para destacar o seguinte, né, que são aspectos importantes. Quando se está falando com um árabe e vai se falar do Golfo, é muito comum ver na imprensa o Golfo Pérsico, né, que é relacionado aos persas, ao Irã. Mas nos países árabes isso pode ser uma gafe. Então, o ideal seria falar Golfo Arábico, né? Isso é bem importante para mostrar que lá é o jeito que eles chamam a região. Então, um outro ponto importante para se falar nessa questão dos países árabes, né? O Irã não é um país árabe, a Turquia não é um país árabe,
O Israel, obviamente, não é um país árabe. O Afeganistão também não é. Então, na hora de pensar nos países árabes, é bastante importante estudar bem quem é quem para não cometer nenhum tipo de deslize, né? Bom, os cumprimentos, essas palavras aí, se vocês decorarem essas 5 palavras, vocês vão conseguir quebrar o gelo na hora de conversar e vão receber um sorriso do outro lado e vai facilitar bastante a comunicação, né? O Assalamu Alaikum, que é o cumprimento geralmente quando você conhece alguém, e a resposta que é o contrário, né? O Alaikum Assalam. O agradecimento, que é Shukran. Inshallah, que é uma expressão que a gente ouviu bastante nas novelas da Globo, quando falaram dos países árabes, e que a gente tem um parecido no português, que é o Oxalá, né? É meio que se Deus quiser, né? E eles falam muito isso na hora o tempo todo, na verdade. Então, uma forma, é um traço cultural que demonstra a conexão que eles têm com a religião, e que na hora de você fechar o negócio, de você, olha, eu vou mandar a sua mercadoria na semana que vem, inshallah, né? Se Deus quiser, ela vai chegar, e se Deus quiser, a gente vai fazer negócios. Então, é uma forma de alguma forma, deles não se comprometerem 100%, porque, em alguma medida, Deus precisa intervir para que as coisas, de fato, aconteçam, né? E a despedida, Ma Salam, também é uma interjeição importante, né? Questão de cumprimentos. Alguns muçulmanos não tocam, né? Não cumprimentam pessoas do sexo oposto, né? Isso é principalmente verdade na Arábia Saudita. Então, se um dia vocês estiverem em contato com algum saudita, principalmente a mulher, né? É difícil ver mulher ainda nos negócios. É uma coisa que, infelizmente, ainda não é realidade, mas, mesmo em outros países, tem que esperar a mulher estender a mão para cumprimentar. Muitas vezes, eu já presenciei isso em feiras, né, de você estender a mão para a mulher e ela simplesmente não dá a mão e você fica no vácuo ali, numa situação chata, né? É bom evitar, no máximo, uma coisa que é muito comum, principalmente no Sudão, por exemplo, que eu estive lá há 2 semanas, é colocar a mão no peito e fazer uma mesura, né? Isso já mostra um respeito, é uma espécie de cumprimento, e é melhor do que incorrerem nessas gafes, né? Outra possibilidade, isso no início, né? Depois que você já criou alguma relação com a pessoa, é até comum de homens mesmo se cumprimentarem com beijos no rosto, né? Isso é normal, é até um jeito de você perceber em que nível que está a sua relação, né? Então, a partir do momento que algum árabe vem te cumprimentar com um beijo no rosto, significa que ele está te tendo em alta conta, em alta consideração, né? Outra coisa que é muito comum lá é ver amigos, né, homens, andando de mão dadas, né? Então, é muito curioso, né, ver 2 marmanjos aqui, vestidos com aquelas roupas de árabe, andando de mão dada e conversando. É simplesmente um jeito de expressar amizade entre eles, né? Enfim, de forma genérica, tá? Não dá para dizer que é uma regra aplicável. Estou falando de 360 milhões de pessoas, né? Cada país tem as suas peculiaridades, mas os árabes são muito mais próximos do jeito brasileiro ou latino de negociar do que do jeito alemão ou americano, né? Então, eu trabalhei na Câmara Americana antes de ir para a árabe, então foi um choque cultural muito grande, né? O americano é muito objetivo, na reunião ele fala, olha, eu vim falar disso, a reunião começa na hora, termina na hora, você sai da reunião com uma pauta ou uma ata, algo que você vai continuar depois, e com os árabes já não funciona muito bem assim, né? É normal que as reuniões atrasem, que elas se prolonguem, que sejam muito longas. Por vezes você vai só trocar um cartão de visita num stand ou numa empresa, uma coisa rápida, porque você tem outro compromisso, e ele te obriga a sentar, te serve um chazinho, uma tâmara, você é obrigado a aceitar. A reunião, por vezes, dá muitas voltas, né? Vocês vão falar de tudo. O primeiro tópico é futebol, eles vão lembrar de todos os craques da seleção de 94,
do Tafarel ao Bebeto, ao Romário, e porque eles amam o Brasil por isso, é um ativo que a nossa diplomacia acho que nunca conseguiu fazer pelo comércio, o que o futebol fez. E aí, depois de horas, talvez vocês vão começar a falar de negócios. Tem que ter expectativas baixas em relação a fechar negócios. Então, por vezes você fala, puxa, gastei, sei lá, alguns reais aí pegando um avião, indo até lá, pegando 14 horas de voo e não fechei negócio, né? Isso. Eduardo, né? O Eduardo está falando exatamente de um outro ponto que eu vou falar mais para frente, que é a do sola do sapato, né? Que vocês devem também ter ouvido. É um traço assim antigo. É mais comum você ver uma pessoa de mais idade se incomodar do que um jovem, mas ainda assim, por via das dúvidas, é melhor evitar. Na hora de cruzar as pernas, mostrar a sola do sapato, para eles é uma ofensa, é uma parte suja, enfim, que é um desrespeito, né, de alguma forma, né? Então, pois não. Então, exatamente. Você tem que ter expectativas baixas, porque a gente convida algumas empresas que nos acompanham em feiras, né? E é um investimento, né? Ainda mais com o dólar como está, você pagar uma passagem aérea, comprar 1 metro quadrado, que não é barato, uma hospedagem que não é barata, você fala, poxa, meu chefe quer que eu volte com o contrato assinado, né? Quando que eu vou embarcar, e por vezes não é assim, falando dos mercados árabes, né? Não só porque numa feira é difícil, né? Imagina, o visitante que visitou ficou 20 minutos falando com você, ele também ficou 20 minutos falando com centenas de empresas, né? E ele vai depois, quando ele chegar na empresa dele, dividir aquilo com a equipe, verificar os preços, vão fazer follow-up. Isso por vezes demora, né? Isso em qualquer feira, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos. Pensando nos países árabes, isso é um pouco pior, porque eles, de fato, só vão avançar na negociação conforme eles vão pegando confiança com você, né? Ou seja, o relacionamento, geralmente, é entre o empresário árabe e o empresário brasileiro. Não é entre a empresa árabe e a empresa brasileira. Por vezes, algumas negociações foram por água abaixo porque o contato da empresa brasileira mudou de emprego. E a pessoa que substituiu, perdeu tudo que eles estavam construindo, tem que começar do zero, praticamente. Claro, claro. Exato. Exatamente. Frente a frente. Exatamente, exatamente. Eu vou falar um pouco mais a respeito de como que se dá esse contato. Eu acho que já está, inclusive, acho que no próximo. Não. Vai ser logo em breve. Aqui só para mostrar da parte de roupas. Para as mulheres, obviamente, evitar roupas curtas, né, saias curtas ou sem manga. Depende do lugar, tá? Eu estou falando aqui que, no geral, para evitar problemas em qualquer lugar. Mas em Dubai é mais fácil você ter uma certa tolerância à sua vestimenta. Existe 90% das pessoas em Dubai não são emiráticas, são expatriados, estrangeiros que estão lá para trabalhar. Então, existe uma tolerância cultural maior. Marrocos, Tunísia também, por conta do turismo, da proximidade com a Europa. Mas na Arábia Saudita, primeiro que uma mulher, né, empresária ou trader, ela só viaja lá, só consegue o visto para viajar se ela for acompanhada do marido, ou do pai, ou do irmão, ou se tiver muitas boas relações, porque, em geral, eles não permitem que mulheres andem assim sozinhas, né? Mesmo assim, nós enviamos, por exemplo, uma funcionária no ano passado, a polícia religiosa lá na Arábia Saudita, que é muito forte, ela fica fiscalizando, falando, põe o véu, e eles não falaram põe o véu para ela, falaram para o chefe dela, fala para ela colocar o véu, né? Porque
existe essa questão com a mulher na Arábia Saudita que é complicada. Para homens, é o terno normal, não tem problema. Evitar, obviamente, usar as roupas deles lá. Em alguns países pode ser uma coisa interessante, eles vão achar legal, outros podem achar um desrespeito. Então, por via das dúvidas, não utilizar. Mesmo eles, quando vêm em viagens ou missões ao Brasil, por vezes eles se adaptam ao terno normal brasileiro. Os assuntos, como eu falei, futebol é um ponto assim importantíssimo para tocar. A influência árabe no Brasil, né, os imigrantes libaneses, sírios, enfim, coisas do tipo. Evitar falar de política e de religião, muito, porque realmente isso pode ser um problema. É comum que eles perguntem qual é a sua religião. Tá? Então, estejam preparados para responder tranquilamente. Eu sou cristão, sou evangélico, enfim, não costuma ser um problema. Tá? É claro que existe toda uma questão com Israel, né, que vocês sabem, mas, enfim... Depende do que a gente chama de história árabe. Se a gente pegar o lado positivo e lembrar que, por exemplo, muitas palavras que a gente fala em português que começam com al, né, al-face, al-fayat, al-mofada, são todas palavras originárias do árabe. Então, isso aí é um traço da história, né, que os árabes ocuparam a Península Ibérica, Portugal, e que depois isso veio para a gente, os mouros, né? São aspectos interessantes. A álgebra, por exemplo, né, as invenções, a medicina árabe, que é muito famosa, enfim, é mais nesse sentido. Evitar falar da história árabe da parte problemática, né, da parte de guerra, de conflitos. Né. Bom, aqui eu já falei, acho que da maior parte dos pontos. Só uma coisa para falar da hierarquia, né? Eles valorizam muito isso. Então, não se ofendam se você, por exemplo, sei lá, imaginando que um diretor jovem, né, nos seus 40 anos, está acompanhado de um trader que é mais velho, né, tem cabelos mais grisalhos. Instintivamente, o árabe talvez vá tentar falar diretamente com o trader, porque acha que ele que é o cara que decide, né? Então, eles procuram muito essa coisa da senioridade, eles valorizam muito, né? Então, é uma coisa importante, né? Por vezes, eles tentam falar diretamente com presidentes e tal. Por mais que você tenha poder para decidir, fechar um contrato, isso é uma coisa que até você pode utilizar na negociação, né? De falar, olha, eu vou até aqui eu preciso falar com meus superiores e etc. Né? Deixa eu ver. Bom, a questão de profissionais estrangeiros também, principalmente em Dubai, é comum você negociar não com um emirático. Então, às vezes, você vai muito preparado, nossa, estudei a cultura árabe, estudei como é que faz para negociar. Aí você senta lá e é um indiano que está lá com você. E os indianos, eles exportam muita mão de obra para esses países, né? Então, tem indianos que estão trabalhando na construção civil como operários e tem indianos que são presidentes de empresas e negociam a parte de comércio. Então, tem que tomar cuidado para lembrar que o inglês, por exemplo, né? Já tive pessoas também que falam um inglês excelente, mas na hora de falar, negociar ou conversar com um inglês de um indiano, que fala super rápido, com aquele sotaque super forte, a pessoa patina, não consegue estabelecer a comunicação. Então, é uma coisa também... Isso é pior ainda quando é por telefone, né? Então, vocês imaginam aí os desafios que existem na comunicação. Como o Eduardo comentou, prioridade para falar pessoalmente. Então, se tiverem a possibilidade de conhecer um árabe que está visitando a feira do empreendedor, ou pegar um avião para visitar um árabe que está expondo ou visitando uma feira lá fora, é o ideal para estabelecer esse contato, né? Ele vai lembrar do seu nome, ele vai, enfim, criar um rapport muito interessante. Se não der para fazer isso, o telefone, fax, que é utilizado ainda lá em alguns países, e, por último, o e-mail, né? Então, a gente já teve casos de grandes empresas que a gente auxiliou para
fazer uma agenda de reuniões na Arábia Saudita, a gente fez toda a articulação, a gente tem uma equipe que fala árabe, que consegue ligar para lá em horários diferenciados, deixou tudo esquematizado para ele ir lá e chutar para o gol, né, para marcar a reunião e tentar encontrar esse potencial comprador. Aí ele nos liga falando, olha, não conseguiu, o cara não me responde. Mas como assim? Eu mandei um e-mail, ele não me respondeu. Quer dizer, se ele tivesse passado a mão no telefone, ele com certeza conseguiria a reunião, conseguiria, de repente, até fechar o negócio. Então, por causa de um aspecto que, às vezes, a gente não quer falar muito no telefone, ainda mais com alguém de outra cultura, de outro país, a ligação pode cair. No caso dos mercados árabes, é muito importante. Eles utilizam muito e-mail pessoal para se corresponder, então não estranhem de ter @hotmail, @gmail. Não quer dizer que a pessoa não é séria ou que ela não tem dinheiro, né? Bom, a questão da paciência, a questão da pontualidade, eles não são pontuais, mas mesmo que a gente também não seja, é importante que nós cheguemos na hora na reunião, né, se possível até antes. Na hora de marcar reuniões no exterior, nesses países, é importante ter um intervalo bem grande entre elas, né? Não dá para fazer, eu vou para os Estados Unidos, eu vou marcar uma reunião às 9, outras 10, outras 11. Não, é muito arriscado fazer isso lá. Não só porque são países que às vezes é difícil se locomover, você não sabe como chegar, mas, por vezes, a reunião se estende por horas, e aí ele te convida para almoçar na casa dele, e você não pode, se você negar, por vezes você perde o negócio, né? A pouca antecedência também, por vezes a gente faz agenda para empresas, e elas, com um mês antes, ela fala, eu quero saber como é que receber a minha agenda confirmada de reuniões. E a gente fala, não tem. Por quê? A gente já iniciou os contatos, ele falou que possivelmente vai poder recebê-los, mas você só consegue confirmar de fato que vai acontecer a reunião poucos dias antes da viagem. E, por vezes, ainda é prudente, assim que desembarcar no aeroporto, ainda ligar para o cara para falar, olha, às 2h da tarde eu estou aí. Porque, por vezes, acontecem imprevistos, né? Aqui eu já falei. Bom, existe uma proximidade física, às vezes, na hora de conversar. Então, depois que ele pegou a intimidade, é muito comum essa coisa de segurar, essa coisa que a gente tem, que o alemão odeia, o britânico tem calafrios, mas o árabe é muito parecido com a gente nessa questão do toque, né? A sola do sapato a gente já falou. Influência da família, é muito comum que um empresário apresente um irmão ou um primo que também tem negócios. Muitas vezes eles têm negócios em vários segmentos, então é diferente você encontrar é difícil encontrar um empresário que só atua naquele setor, naquele produto, né? Ele muitas vezes, olha, esse aqui é o meu cartão do supermercado, esse aqui é o meu cartão da loja de material de construção, esse aqui é um de investimento em turismo, coisas que às vezes não tem nada a ver, mas eles são muito empreendedores nesse sentido, né? Não recusar presentes, às vezes é comum que eles deem presentes e queiram retribuir, isso é uma coisa que é uma gafe se você não aceitar. A questão das interrupções, eles têm as rezas 5 vezes por dia, né? Alguns são mais religiosos, outros não são, mas não se assustem se no meio, quando você está quase fechando o negócio, ele tiver que interromper para rezar, né? Outro aspecto para lembrar, nem todo árabe é muçulmano, tá? E nem todo muçulmano é xiita, porque tem os sunitas, tem diversas... Então, no Líbano, por exemplo, é muito comum ter os cristãos libaneses, os cristãos sírios, né? No Egito, eles são chamados de coptas, né? Então, tem que tomar cuidado, às vezes, porque realmente existem essas peculiaridades. Bom, eles são muito hospitaleiros, invariavelmente, todos os países que eu visitei fui muito bem recebido. Eles adoram o Brasil, então nós temos aí um ativo incrível por ser brasileiro, já abre muitas portas. O aspecto da religião, como eu falei, é bastante importante, então só de vocês saberem esses traços aí também às vezes já mostra que você estudou um pouquinho, né, a respeito dos aspectos culturais, né? Vou falar brevemente sobre a Câmara. Como eu falei, a gente tenta aproximar empresários brasileiros e árabes, né? A gente desenvolve conselhos empresariais entre os países,
Estamos muito próximos dos governos, né? Os nossos serviços principais lá na Câmara é a certificação de documentos, porque a gente, quando o exportador vende, ele tem que passar por nós alguns documentos para certificar, a Liga Árabe, inclusive, que nos autoriza a fazer isso. A gente tem o serviço de tradução de embalagens, de folders, de documentos do árabe, né, com profissionais especializados. A gente, lá na área de inteligência, a gente tem 3 núcleos de inteligência, ou seja, especialistas que cuidam de determinados países, né? São 22, não é fácil entender de todos, então esses especialistas estudam dia a dia, veem o que está acontecendo nas notícias, produzem essas informações. E a gente promove também eventos, palestras, rodadas de negócio, que eu acho que é uma coisa interessante, né? Se vocês têm uma empresa ou já, se eventualmente no futuro se associarem à Câmara, vocês vão poder participar de rodadas com empresários árabes, sem ter que pegar um avião e ir até lá, né? Vocês vão ter ali meia horinha com cada um para mostrar o produto, tentar apresentar, argumentar e ver se, de repente, fecha algum negócio, né? Aí são alguns exemplos de estudos que a gente faz, né, para mostrar o potencial de mercado. No caso, aí, a manga, entre essas 3 frutas, é a que a gente vê mais potencial para o Brasil, né? Banana e melancia é bem limitado. Só para mostrar alguns exemplos de estudos que a gente faz para os nossos associados, mostrando aí os dados de mercado nos últimos anos, etc., né? A gente participa muito de feiras. A gente é a única câmara de comércio no Brasil que tem um convênio com a Apex Brasil. Então, a gente consegue participar de algumas feiras com subsídios da Apex ou fazer rodadas de negócio. Para esse ano, a gente deve ter 2 projetos compradores, como a gente fala, um no setor de alimentos e outro, acho que na área de construção, que a gente vai trazer por volta de 5 ou 6 árabes para fazer rodadas aqui em São Paulo, junto com os nossos associados. Geralmente participam, em média, de 60, 70 empresas brasileiras por vez. E a gente também vai para o exterior. A gente está agora na Go Food, que é a maior feira de alimentos, e a gente vai na Big Five, que é de construção, em novembro, geralmente para promover o setor de mármores e granitos, que é um setor que tem bastante potencial. Mais informações no nosso site. A gente tem uma agência de notícias, a AMBA, que vocês podem também se manter atualizados. Estamos nas redes sociais. Tem um programa Câmara Árabe TV, também, que vocês podem assistir algumas matérias. E é isso. Não sei se tem tempo para perguntas, talvez não, mas eu estou à disposição para trocar cartões e a gente conversar aqui fora. Obrigado. Não, esquenta não, João. Pessoal, agora a gente vai ter uma palestra sobre a área de alimentação, de uma missão que o Sebrae fez para a Summer Fast Food. E a gente vai falar sobre tendências do setor de alimentação fora do lar e traçar um paralelo daquilo que já acontece em Nova York e o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Estão todos convidados a ficar. Obrigado.